A jovem senhora recebeu as observações com o desencanto e a dor de quem se sente alvejado pelo sarcasmo e partiu. Saldanha, à nossa vista, abraçou os cooperadores que tão bem haviam desempenhado a deplorável tarefa, combinou a ocasião de encontro amistoso a fim de comemorarem o que se lhe figurava significativo triunfo, e em seguida notificou-nos em voz firme que quem começa a vingança deve marchar seguro até o fim. Endereçou-lhe Gúbio triste sorriso com o que disfarçava a aflição extrema e acompanhou humildemente. Voltando à casa, algumas horas transcorreram, tocadas para nós de singular expectativa. Entretanto, à noitinha, Saldanha manifestou o propósito de visitar o filho hospitalizado. Com espanto, reparei que o nosso instrutor lhe pedia permissão para que o acompanhássemos. O perseguidor de Margarida, algo surpreso, acedeu, indagando, porém, quanto ao móvel de semelhante solicitação. Quem sabe, Saldanha? Talvez poderemos ser úteis. Não houve relutância. Guardadas rigorosas precauções por parte de Saldanha, que se fez substituir junto à doente por Leôncio, um dos dois implacáveis hipnotizadores, rumamos para o hospício. Entre variadas vítimas da demência relegadas a reajuste cruel, a posição de Jorge era de lamentar. Encontramo-lo de bruços no cimento gelado de cela primitiva. Mostrava as mãos feridas coladas ao rosto imóvel. O genitor, que até ali se nos afigurara impermeável e endurecido, contemplou o filho com visível angústia nos olhos velados de pranto e elucidou com infinita amargura na voz. Está certamente repousando depois de crise forte. Não era, contudo, o rapaz tresloucado e abatido quem mais inspirava compaixão. Agarradas a ele, ligadas ao círculo vital que lhe era próprio, a mãezinha e a esposa desencarnadas absorviam-lhe os recursos orgânicos. Jaziam igualmente estiradas no chão, letárgicas quase, como se houvessem atravessado violento acesso de dor. Irene, a suicida, trazia a destra jungida à garganta, apresentando o quadro perfeito de quem vivia sob dolorosa aflição de envenenamento, ao passo que a genitora enlaçava o enfermo de olhos parados nele, exibindo ambas sinais iniludíveis de atormentada introversão. Fluidos semelhantes à massa viscosa cobriam-lhe todo o cérebro, desde as extremidades da medula espinhal até os lobos frontais, acentuando-se nas zonas motoras e sensitivas. Concentradas nas forças do infeliz, como se a personalidade de Jorge representasse a única ponte de que dispunham para a comunicação com a forma de existência que vinham de abandonar, revelavam-se integralmente subjugadas pelos interesses primários da vida física. Estão loucas. Não me compreendem e nem me reconhecem, embora me fixem. Guardam o comportamento de crianças quando fustigadas pela dor. Corações de porcelana quebrados facilmente. E franzindo o sobressenho, transtornado agora por insofreável rancor, acentuou: Raras mulheres sabem conservar a fortaleza nas guerras de revide.
Em geral, sucumbem rapidamente, vencidas pela ternura inoperante. Nosso orientador, desejando anular as vibrações de cólera do companheiro, cortou-lhe o rumo das impressões destrutivas, confirmando pesaroso: Demoram-se efetivamente em profunda hipnose. Nossas irmãs não conseguiram por enquanto ultrapassar o pesadelo do sofrimento no trânsito à morte, qual acontece ao viajante que inicia a travessia de vasta corrente de águas turvas, sem recursos para alcançar a outra margem. Ligadas ao filho e ao esposo, objeto que lhe centralizou nas horas finais do corpo denso todas as preocupações afetivas, combinaram as próprias energias com as forças torturadas dele e aquietam-se aflitivamente no centro dos fluidos que lhes constituem criação individual, como acontece ao bom Bix Mori, imobilizado e dormente sob os fios tecidos por ele mesmo. O obsessor de Margarida registrou as observações, demonstrando indisfarçável surpresa no olhar, e acentuou mais calmo: Por mais que eu me procure insinuar, gritando-lhes meu nome aos ouvidos, não conseguem entender-me. Em verdade, movem-se e se lastimam através de longas frases desconexas, mas a memória e a atenção parecem mortas. Se insisto carregando-as a custo, ansioso por infundir-lhes vida nova com que me possam auxiliar na vingança, vejo baldado todo esforço, porquanto regressam imediatamente para Jorge, logo que as suponho livres, no impulso análogo ao das agulhas que um ímã recolhe à distância. Sim, é verdade. Mostram-se temporariamente esmagadas de pavor, desânimo e sofrimento. Pela ausência de trabalho mental contínuo e bem coordenado, não expeliram as forças coagulantes do desalento que as mesmas produziram inconformadas ante os imperativos da luta normal na Terra, e entregam-se com indiferença a deplorável torpor dentro do qual se alimentam das energias do enfermo. Drenado incessantemente nas reservas psíquicas, o doente hipnotizado por ambas vive entre alucinações e desesperos naturalmente incompreensíveis para quantos o rodeiam. Com sincera disposição de servir, Góbio sentou-se no piso cimentado e, num gesto de extrema bondade, acomodou no regaço paternal as cabeças das 3 personagens daquela cena comovente de dor e, endereçando o olhar amigo ao algoz da mulher que pretendia salvar, que o observava espantadiço, indagou: Saldanha, você me permite fazer algo em benefício dos nossos? A fisionomia do perseguidor modificou-se. Aquele gesto espontâneo do nosso orientador desarmava-lhe o coração, emocionando-o nas fibras mais íntimas, a julgar pelo sorriso que lhe inundou o semblante até então desagradável e sombrio. Como não? É o que eu procuro realizar, mas inutilmente. Impressionado com a lição que recebíamos, contemplei a paisagem ao redor, cotejando-a com o da câmara em que Margarida experimentava aflição e tortura. Os impedimentos aqui eram muito mais difíceis de vencer. O cubículo transbordava imundície. Nas celas contíguas, entidades de repugnante aspecto se arrastavam a esmo e mostravam algumas características animalescas de pasmar. A atmosfera para nós se fizera sufocante, saturada de nuvens de substâncias escuras, formadas pelos pensamentos em desequilíbrio de encarnados e desencarnados que perambulavam no local em deplorável posição. Confrontando as situações, monologava mentalmente,
por que motivo singular não operara nosso orientador no quarto da simpática senhora que amava por filha espiritual, para entregar-se ali, sem reservas, ao trabalho de assistência cristã? Vendo-lhe, porém, a solicitude na solução do problema afetivo que atormentava o adversário, entendi pouco a pouco, através da ação do mentor magnânimo, a beleza emocionante e sublime do ensinamento evangélico. Ama o teu inimigo, ora por aqueles que te perseguem e caluniam, perdoa 70 vezes 7. Gúbio, sob o nosso olhar comovido, afagava a fronte das 3 entidades sofredoras, parecendo liberar cada uma dos fluidos pesados que a entorpeciam em profundo abatimento. Decorrida meia hora na evidente operação magnética de estímulo, endereçou o novo olhar ao verdugo de Margarida, que lhe analisava os mínimos gestos com dobrada atenção, e interrogou: Saldanha, não te agastarias se eu orasse em voz alta? A pergunta obteve os efeitos de um choque. Oh, mas tu acreditas em semelhante panaceia? Mas, sentindo-nos de pronto a infinita boa vontade, aduziu confundido: Sim, se vocês querem. Nosso instrutor valeu-se daquele minuto de simpatia e, alçando o pensamento ao alto, deprecou humilde: Senhor Jesus, nosso divino amigo, há sempre quem peça pelos perseguidos, mas raros se lembram de auxiliar os perseguidores. Em toda parte ouvimos rogativas em benefício dos que obedecem. Entretanto, é difícil surpreendermos uma súplica em favor dos que administram. Há muitos que rogam pelos fracos para que sejam a tempo socorridos. Entretanto, raríssimos corações imploram concurso divino para os fortes, a fim de que sejam bem conduzidos. Senhor, tua justiça não falha. Conheces aquele que fere e aquele que é ferido. Não julgas pelo padrão de nossos desejos caprichosos, porque o teu amor é perfeito e infinito. Nunca te inclinastes tão somente para os cegos, doentes e desalentados da sorte, porque amparas na hora justa os que causam a cegueira, a enfermidade e o desânimo. Se salvas em verdade as vítimas do mal, buscas igualmente os pecadores, os infiéis e os injustos. Não menoscabastes a jactância dos doutores e conversastes amorosamente com eles no templo de Jerusalém. Não condenastes os afortunados, e sim abençoaste-lhes as obras úteis. Na casa de Simão, fariseu orgulhoso, não desprezastes a mulher transviada. Você ajudou-a com fraternas mãos. Não desamparaste os malfeitores, aceitaste a companhia de 2 ladrões no dia da cruz. Se tu, mestre, o mensageiro imaculado, assim procedeste na terra, quem somos nós, espíritos endividados, para amaldiçoarmos-nos uns aos outros? Acende em nós a claridade do entendimento novo. Auxilia-nos a interpretar as dores do próximo por nossas próprias dores. Quando atormentados, faze-nos sentir as dificuldades daqueles que nos atormentam, para que saibamos vencer os obstáculos em teu nome. Misericordioso amigo, não nos deixes sem rumo, relegados à limitação dos nossos próprios sentimentos. Acrescenta-nos a fé vacilante, descortina-nos as raízes comuns da vida, a fim de compreendermos finalmente que somos irmãos uns dos outros.
Ensina-nos que não existe outra lei fora do sacrifício para que nos possa facultar o anelado crescimento para os mundos divinos. Impele-nos à compreensão do drama redentor a que nos achamos vinculados. Ajuda-nos a converter o ódio em amor, porque não sabemos em nossa condição de inferioridade se não transformar o amor em ódio quando os teus desígnios se modificam a nosso respeito. Temos o coração chagado e os pés feridos na longa marcha através das incompreensões que nos são próprias. E nossa mente, por isso, aspira ao clima da verdadeira paz, com a mesma aflição porque o viajor extenuado no deserto anseia por água pura. Senhor, infunde-nos o dom de nos ampararmos mutuamente. Beneficiaste os que não creram em ti, protegeste os que te não compreenderam, ressurgiste para os discípulos que te fugiram, legastes o tesouro do conhecimento divino aos que te crucificaram e esqueceram. Por que razão nós outros, míseros vermes do lodo ante uma estrela celeste, quando comparados contigo, recearíamos estender dadivosas mãos aos que nos não entendem ainda? O instrutor imprimira tocante inflexão aos últimos lances da rogativa. Eloy e eu tínhamos os olhos turvos de lágrimas, tanto quanto Saldanha, que recuara aterrado para um dos ângulos escuros da cela triste. Góbio transformara-se gradualmente. As vibrações vigorosas daquela súplica que arrancara ao próprio coração expulsaram as partículas obscuras de que se havia tocado quando penetrávamos a colônia penal em que conhecéramos Gregório. E sublimada luz brilhava-lhe agora no semblante que o pranto de amor e compunção irisava com intraduzível beleza. Parecia ocultar desconhecido alampadário no peito e na fronte que despendiam raios luminosos de intenso azul, ao mesmo tempo que formoso fio de claridade incompreensível o ligava com o alto perante nosso aturdido olhar. Findo o intervalo, fez incidir toda a luminosidade que o envolvia sobre as três criaturas que asilava no regaço e rogou: É para eles, Senhor, para os que repousam aqui em densas sombras, que te suplicamos a bênção. Desata-nos, Mestre da caridade e da compaixão, liberta-os para que se equilibrem e se reconheçam. Ajuda-os a se aprimorarem nas emoções do amor santificante, olvidando as paixões inferiores para sempre. Possam eles sentir-te o desvelado carinho, porque também te amam e te buscam inconscientemente, embora permaneçam supliciados no vale fundo de sentimentos escuros e degradantes. Nesse ponto, o orientador interrompeu-se. Intensos jorros de luz projetavam-se em torno dele, atirados por mãos invisíveis aos nossos olhos. Com perceptível emotividade, Góbio aplicou passes magnéticos em cada um dos três infelizes, e em seguida falou ao rapaz encarnado: Jorge, levanta-te. Estás livre para o necessário reajustamento. O interpelado arregalou os órgãos visuais, parecendo acordar de pesadelo angustioso. Inquietação e tristeza desapareceram-lhe do rosto celeremente. No impulso maquinal, obedeceu à ordem recebida
erguendo-se com absoluto controle do raciocínio. A interferência do benfeitor quebrara os elos que o prendiam às parentas desencarnadas, liberando-lhe a economia psíquica. Presenciando o acontecimento, Saldanha gritou em lágrimas. Meu Jorge, meu filho. O doente não registrou as exclamações nascidas do entusiasmo paterno, mas procurou o leito singelo onde se aquietou com inesperada serenidade. Vencido nos melhores sentimentos de que era detentor, o algoz de Margarida aproximou-se do nosso dirigente com as maneiras de uma criança humilhada que reconhece a superioridade do mestre, mas antes que pudesse tomar-lhe as mãos para talvez beijá-las, Góbio lhe pediu sem afetação. Saldanha, acalma-te. Nossas amigas despertarão agora. Afagou a cabeça de Iracema e a infortunada mãe de Jorge voltou a si, gemendo e perguntando onde estava. Reparando, no entanto, a presença do marido ao lado, nomeou-a por apelido carinhoso de família e bradou desvairada de emoção para que ele a socorresse e ainda pedia onde estava o seu filho. Passou logo após para a fraseologia particular de quem reencontra um ser amado depois de ausência longa. O obsessor da doente que nos interessava de mais perto, tangido nas fibras recônditas do ser, derramava agora abundantes lágrimas e buscava o olhar de Gúbio instintivamente, rogando-lhe sem palavras medidas salvacionistas. A desventurada irmã questionava em que mau sonho se havia demorado. E ainda, chorando convulsivamente, indagava de que cela era aquela. Seria verdade que já atravessara o túmulo? E em crise de desespero, bradava que tinha medo do demônio e pedia para que Deus a salvasse. Nosso instrutor dirigiu-lhe palavras encorajadoras e indicou-lhe o filho que descansava bem ao lado. Recompondo-se gradualmente, ela perguntou a Saldanha por que emudecera, faltando a palavra amorosa e confiante de outro tempo, ao que o verdugo de Margarida respondeu significativamente. Iracema, eu ainda não aprendi a ser útil, não sei confortar ninguém. A essa altura, a sofredora mãe, então desperta, passou a interessar-se pela companheira de infortúnio, que fazia a mão direita movimentar-se sobre a garganta. Crendo a custo tratar-se da nora que se lhe fizera irreconhecível, apelou aflita chamando pelo nome de Irene. Góbio interveio com o poder de despertamento que lhe era peculiar, distribuindo vigorosas energias aos centros cerebrais da criatura que continuava abatida. Transcorridos alguns instantes, a nora de Saldanha ergueu-se num grito terrível. Sentia dificuldade em articular a voz, sufocava-se ruidosamente, presa de angústia infinita. Nosso orientador vigilante segurou-lhe ambas as mãos com a destra e com a mão esquerda ministrou-lhe recursos magnético-balsâmicos sobre a glote e sobretudo ao longo das papilas gustativas, acalmando-a de alguma sorte. Embora desperta, a suicida não mostrava a refletida consciência de si mesma. Não guardava a menor ideia de que seu corpo físico se desfizera no túmulo. Era o tipo de sonâmbula perfeita, acordando de súbito. Adiantou-se na direção do esposo, reintegrado nas próprias faculdades, e exclamou estentórica para que ele a perdoasse o seu gesto impensado. Mas, segundo o que ela acreditava, ainda bem que o veneno não havia matado. E logo que estivesse curada, prometia-lhe que iria vingá-lo, assassinando o juiz que tinha o condenado a tão cruéis padecimentos. Mas, observando o contrário do que esperava, que o esposo não reagia, implorou para que ele a atendesse
pedia notícias de sua filha e de que lugar era aquele aonde ela havia dormido por tanto tempo. O interpelado, todavia, que se lhe desligara da influência direta nos centros perispirituais, prosseguiu na mesma atitude fleumática e impassível de quem ajuizava com dificuldade a própria situação. Foi ainda Gúbio quem se abeirou de Irene, elucidando. Aquieta-te, minha filha. Acalma-te. A infortunada protestou que não podia. Desejava voltar para casa, pois aquela cela lhe asfixiava. E fitando nosso instrutor sem reconhecer a superioridade, pedia que a conduzisse ao lar. Esclareceu, como se nós não conhecêssemos o seu caso, de que seu esposo permanecia encarcerado injustamente e acreditava que ele estava dementado, pois não a atendia. E da parte dela acrescentou que sentia a garganta carcomida de veneno mortal. Seu desejo no momento era um médico e ver sua filha. Nosso orientador, contudo, respondeu-lhe com voz triste, não obstante acariciar-lhe a fronte assustadiça. Filha, as portas de tua casa no mundo cerraram-se para tua alma com os olhos do corpo que perdeste. Teu esposo jaz liberado dos compromissos do matrimônio carnal e tua filha desde muito foi acolhida em outro lar. É indispensável, pois, que te refaças de modo a prestar-lhes todo o serviço que desejas. A desditosa criatura arrojou-se de joelhos soluçando. Então estava morta? Mas seria a morte uma tragédia pior do que a vida? A morte é simples mudança de veste, minha irmã. Nós somos o que somos. Depois do sepulcro não encontramos senão o paraíso ou o inferno criados por nós mesmos. E adoçando a voz para conversar na condição de um pai, prosseguiu comovido. Por que atiraste fora o remédio salvador, esfacelando o vaso sagrado que o continha? Nunca ouviste o choro dos que padeciam mais que tu mesma? Jamais te inclinaste para registrar as aflições que vinham de mais fundo? Por que não auscultaste o silencioso martírio daqueles que não possuem mãos para reagir, pernas para andar e voz para suplicar? Explicou a desventurada que a revolta havia consumido. Perfeitamente. O momento de rebeldia põe um destino em perigo. Como o diminuto erro de cálculo ameaça a estabilidade de um edifício inteiro. Suspirou Irene, aceitando a amargosa realidade. Sim, era uma infeliz. Mas ainda perguntou aonde estava Deus que não a havia socorrido a tempo. A pergunta é inoportuna. Procuraste saber antes onde te encontravas a ponto de te esqueceres tão profundamente de Deus? A bondade do Senhor nunca se ausenta de nós. Se transparecia da bendita oportunidade terrena que te conduzia à vitória espiritual, reside também agora nas lágrimas de contrição que te encaminham à regeneração salutar. Admito que possas em breve alcançar semelhante bênção. Entretanto, cavaste enorme precipício entre a tua consciência e a harmonia divina que precisarás transpor efetuando a própria recomposição. Por algum tempo experimentarás a consequência do ato impensado. Colher fruto imaturo é praticar violência. Intoxicaste a matéria delicada sobre a qual se estruturam os tecidos da alma, e poucas circunstâncias te atenuam a gravidade da falta. Não percas, porém, a esperança e dirige os passos na direção do bem.
Se o horizonte por vezes se faz mais longínquo, nunca se torna inatingível. Você vencerá, Irene. Você vencerá. A interlocutora entre o desapontamento e a rebelião não parecia interessada em reter os elevados conceitos ouvidos. Desviando a atenção da verdade que a feria fundo, identificou a presença de Saldanha, passando a gritar medrosamente. Gúbio interferiu, acalmando-a. A companheira de Jorge, todavia, dominado o temor infantil, regressou à intemperança mental. Pousou no sogro os olhos atormentados e inquiriu o que ele procurava ali. Por que não havia vingado o filho infeliz? Não lhe doía tanta infâmia inútil? Não tinha ao seu dispor armas com que pudesse ferir o juiz desalmado que havia conspurcado suas vidas? Por acaso cessava com a morte o devotamento dos pais? Podia ele descansar em algum céu contemplando Jorge assim, reduzido a frangalhos? Ou ignorava aquela realidade cruel? Que razões lhe compeliam a mudez das estátuas? E ainda finalizou questionando do porquê não buscou sem repouso a justiça de Deus que não se encontrava na terra. Aquelas perguntas semelhavam-se a golpes de ferro em brasa. O perseguidor de Margarida recebia-as por vergastadas no íntimo, porquanto extrema indignação lhe empalideceu o semblante. Hesitava quanto à atitude a assumir, mas, reconhecendo-se diante de um condutor amoroso e sábio, procurou o olhar de Gúbio, rogando-lhe cooperação em silêncio. E o nosso instrutor tomou por ele a palavra. Irene, a certeza da vitória acima da morte não te infunde respeito ao coração? Supõe-se estejamos subordinados a um poder que nos desconhece? Perante a verdade nova que te surpreende a alma, não percebes a infinita sabedoria de um supremo doador de todas as bênçãos? Onde se encontra a felicidade da vingança? O sangue e as lágrimas de nossos inimigos apenas aprofundam as chagas que nos abriram nos corações. Acreditas que a legítima consagração de um pai deva traduzir-se através da dilaceração ou do homicídio, da perseguição ou da cólera? Saldanha veio até este cárcere por amor, e eu creio que as mais nobres conquistas dele lhe retornaram à superfície da personalidade triunfantes e renascentes. Não lhe precipites a ternura paterna no abismo do desespero de cujas trevas procura inutilmente fugir. A desditosa mulher silenciou soluçante, enquanto o sogro enxugava as lágrimas que as observações generosas de Gúbio lhe haviam arrancado. Foi então que Iracema se declarou exausta e suplicou a dádiva do leito. O nosso orientador convidou Saldanha a se pronunciar. Se Jorge melhorara, ambas as senhoras desencarnadas exigiam socorro urgente. Não seria lícito abandoná-las àquele clima de desintegração das melhores energias morais. Perfeitamente. Conheço os celerados que aqui se reúnem, e agora que Iracema e Irene tornaram a consciência que lhes é própria, preocupa-me a gravidade do assunto. Nosso dirigente explicou-lhe que poderíamos abrigá-la numa organização socorrista não distante, mas para levarmos a efeito semelhante medida, não poderíamos olvidar-lhe a permissão. Saldanha aceitou contente e agradeceu desapontado. Sentia-se estimulado ao bem através da palavra cordial de um nosso orientador,
e revelava-se disposto a não perder o mínimo ensejo de corresponder-lhe à dedicação fraterna. Depois de alguns minutos ausentávamos do hospício, conduzindo as irmãs enfermas a recolhimento adequado, onde Gúbio as internou com todo o prestígio de suas virtudes celestes ante o visível espanto de Saldanha, que não sabia como exprimir-se no reconhecimento a extravasar-lhe da alma. Ao retornarmos cabisbaixo e humilhado, o perseguidor de Margarida perguntou timidamente quais eram as armas justas num serviço de salvação, ao que o nosso orientador retrucou atenciosamente. Em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. E em toda parte, a grande fé vitoriosa e sublime pode auxiliar a fé pequenina e vacilante, arrebatando as culminâncias da vida. Saldanha não voltou a palavra e fizemos a maior parte do caminho em significativo silêncio.